A névoa envolvia São Martinho do Vale como um véu esquecido sobre as casas de pedra corroídas pelo tempo. Ana, com o rosto marcado pelo cansaço, desceu do ônibus chacoalhante. O ar estava pesado, carregado com o cheiro de terra úmida e algo ancestral. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela agarrou sua bolsa de couro desgastado, um peso reconfortante. Lá dentro, seu único guia, um diário envelhecido, com páginas repletas de anotações enigmáticas sobre São Martinho. Ao adentrar a Praça da Vila, dominada por uma igreja em ruínas, uma única palavra escapou de seus lábios. Olá? A única resposta foi o eco de sua própria voz. O diário estava frio em suas mãos, o couro rígido e seco, como se guardasse segredos há muito esquecidos. Na penumbra da pousada, Ana se debruçava sobre as páginas amareladas. Cada palavra parecia sussurrar histórias de um tempo distante. A caligrafia trêmula falava de um antigo ritual, o ritual das sombras, praticado pelos ancestrais da vila. Um ritual envolto em mistério e temor. O autor, seu bisavô, acreditava que o ritual havia despertado algo obscuro, algo que não deveria ser perturbado. Ele escrevia sobre eventos estranhos, pessoas desaparecendo, sussurros na noite, sombras que pareciam ganhar vida própria. Ana traçou a tinta desbotada com a ponta do dedo, um calafrio percorrendo seu corpo, como se pudesse sentir a presença daqueles que vieram antes dela. Será que aqueles delírios poderiam ser reais? Ela era historiadora, uma mulher de lógica e razão, mas algo dentro dela começava a duvidar. Fechando o diário, Ana sentiu um peso em seu peito, um fardo de responsabilidade maior do que qualquer outro que já havia carregado. Ela sabia que tinha que descobrir a verdade, não apenas como historiadora, mas como guardiã das memórias de sua família. A entrada da caverna se abria como uma boca desdentada, escondida nas profundezas da mata. A luz do sol lutava para penetrar a densa copa das árvores. Ana, armada apenas com sua lanterna e uma crescente sensação de pavor, adentrou a escuridão. O cheiro de mofo e decomposição era intenso. O diário continha um mapa tosco, com linhas borradas e apagadas pelo tempo. Ana seguiu o caminho, o feixe de luz da lanterna revelando símbolos ancestrais gravados na pedra. Ela chegou a uma grande câmara, um círculo de pedras dominando o centro, o ar carregado com uma energia palpável. O coração de Ana disparou ao examinar o círculo de pedras. Aquele era o coração do ritual das sombras. O ar vibrava com uma energia invisível. Atraída por uma força invisível, ela estendeu a mão, seus dedos tocando a superfície fria e áspera de uma das pedras. Uma onda de energia a percorreu, lançando-a para trás. A lanterna escapou de suas mãos, mergulhando a câmara na escuridão. Ela se levantou, as mãos buscando apoio. Sombras, mais escuras que a própria escuridão, se aglomeraram ao redor do círculo de pedras. Elas se contorciam e pulsavam, assumindo formas vagamente humanoides. Os rostos, antes serenos dos moradores da vila, estavam agora contorcidos em máscaras grotescas de medo e desespero. Cada linha em seus rostos contava uma história de noites sem dormir e de um terror que parecia não ter fim. Seus olhos, antes cheios de calor, agora ardiam com um fogo interno e sinistro. Era como se uma chama maligna tivesse sido acesa dentro deles, refletindo a escuridão que se espalhava pela vila. As sombras haviam se infiltrado na própria essência da vila. Elas rastejavam pelas ruas, se escondendo em cada canto, transformando o familiar em algo assustador e desconhecido. Elas sussurravam nas folhas das árvores, suas vozes um coro de promessas, sedutoras e ameaças veladas.
O vento carregava esses sussurros, espalhando o medo por toda parte. A outrora vibrante praça do mercado agora estava assustadoramente deserta. As barracas de venda estavam vazias, e o silêncio era quebrado apenas pelo som ocasional de passos apressados. A igreja, antes um santuário de paz, agora se erguia como um lembrete sombrio da escuridão iminente. Suas paredes, que antes ofereciam consolo, agora pareciam aprisionar a própria essência do medo. Ana, com o coração pesado de pavor, observava das sombras. Ela sabia que algo terrível estava prestes a acontecer, e a incerteza a consumia. Ela precisava encontrar uma maneira de quebrar o ritual, de romper a ligação entre as sombras e os moradores da vila. Determinada, Ana começou a planejar, sabendo que o destino de todos dependia de sua coragem e astúcia. O diário estava aberto sobre a mesa, suas páginas iluminadas pela chama bruxuleante de uma única vela. O reflexo de Ana a encarava do vidro sujo da janela, seu rosto pálido e cansado. As sombras não eram apenas uma ameaça externa. Elas estavam se infiltrando em sua mente, sussurrando dúvidas, amplificando seus medos. Ela viu as palavras de seu bisavô sob uma nova luz. Ele não estava apenas alertando contra as sombras literais, mas contra a escuridão que se escondia no coração humano. Uma constatação terrível atingiu Ana. O ritual não era apenas para apaziguar as sombras, era para alimentá-las. Alimentá-las com algo que elas desejavam mais do que medo, uma vida dada de bom grado. Seu olhar recaiu sobre uma inscrição desbotada na última página do diário. O sangue do inocente pode romper o pacto, mas há um preço terrível. O sangue de Ana gelou. Ela entendeu. Ela tinha que se tornar o sacrifício, se oferecer no lugar dos moradores da vila. Com uma determinação recém-descoberta, Ana se levantou. O ar dentro da caverna era denso com o odor de decadência e de um mal ancestral. Ana estava no centro do círculo de pedras, seu coração batendo forte. As sombras se contorciam ao seu redor, seus sussurros uma cacofonia de desespero e tentação. Mas ela se manteve firme, o queixo erguido. Respirou fundo, o ar frio queimando seus pulmões. Fechando os olhos, pensou nos moradores da vila, seus rostos marcados pelo medo. Abrindo os olhos, ela falou: "Eu sou Ana, filha desta vila, e me ofereço em seu lugar. Quebrem o pacto. Libertem-nos de suas garras." A vila de São Martinho do Vale se banhava no calor do sol nascente. As primeiras luzes do dia traziam uma sensação de renovação, como se a vila estivesse despertando de um longo e inquietante sonho. A névoa havia se dissipado, revelando um céu pintado em tons de dourado e rosa. Era uma visão de tirar o fôlego, um espetáculo que parecia prometer um novo começo para todos. O canto dos pássaros preenchia o ar, um contraste gritante com o silêncio opressivo que havia tomado a vila. O som era um lembrete de que a vida continuava, mesmo após os momentos mais sombrios. Os moradores, com o rosto marcado pela confusão e esperança, saíam de suas casas. Cada passo que davam era carregado de cautela, mas também de uma esperança renovada, como se estivessem redescobrindo sua própria vila. As sombras haviam partido, seu domínio sobre a vila quebrado. As ruas, antes cheias de escuridão, agora estavam banhadas pela luz do sol, mas ainda carregavam a memória do que havia acontecido. Mas a lembrança de sua presença permanecia, um lembrete arrepiante da escuridão que se escondia sob a superfície. A vila, apesar de iluminada, ainda sentia o peso do medo que havia se instalado. As sombras podem ter recuado, mas não haviam desaparecido. Elas se escondiam nos cantos, esperando o momento certo para retornar. Elas esperavam, pacientes e eternas, pelo dia em que o medo e o desespero
voltassem a tomar conta dos corações dos homens. A vila sabia que, apesar da luz, as sombras sempre encontrariam uma maneira de retornar.